povo brasileiro vem demandando uma solução rápida para os problemas do Brasil. E nós vamos tratar justamente dessa questão hoje. Esse é o quadro Uma Dose de Verdade, do canal do professor Eduardo Vieira. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar formulando essa demanda, né? O que se deseja quando a gente pede uma solução rápida para os problemas do Brasil? Bom, primeiro, a gente denota o seguinte: essa requisição de rapidez na solução, ela mostra que há uma percepção adequada do nível de urgência, né, para uma solução do nosso problema. Ou seja, existe uma noção correta da gravidade do problema que nós estamos inseridos no Brasil hoje. O povo, então, mostra que entende a situação, sabe das consequências futuras, né, desses nossos problemas. Então, realmente, é tudo muito grave e, consequentemente, tudo deve ser resolvido de forma urgente. Essa é uma das principais, né, características dessa demanda. Nós precisamos de uma solução rápida para o Brasil. Agora vamos analisar qual é a situação do Brasil, né, que é tão grave assim que a gente precisa de uma solução. Essa é outra questão importante. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, o Brasil hoje, nesse exato momento, né, neste dia 28 de fevereiro de 2024, o Brasil se encontra no regime ditatorial completo. Nós não temos o domínio da lei, né, nós não temos instituições sólidas, funcionais e confiáveis em nenhuma esfera. O Brasil está completamente dominado por uma oligarquia muito cruel, muito poderosa, e que não tem nenhum interesse, evidentemente, como qualquer oligarquia tirânica, nos desígnios e no bem-estar do povo brasileiro. Essa é a situação do Brasil. Aqui vale a pena a gente colocar a seguinte questão, né? Não é uma ditadura só do judiciário. De vez em quando as pessoas, né, expõem: nós estamos numa ditadura do judiciário por conta dos avanços das várias cortes, né, em cima dos outros poderes e por aí vai. Não, o regime ao qual nós estamos submetidos hoje inclui o executivo e inclui o legislativo e também inclui todo o entorno da sociedade, principalmente na questão das instituições governamentais, né, ao nosso redor. Então, primeiro, essa é a situação imediata do Brasil, tá? Evidentemente, nós temos um histórico de aparelhamento. E aí a gente fala sobre instituições civis, né? Instituições, vamos dizer, não diretamente, necessariamente relacionadas ao Estado, mas que são fundamentais para o funcionamento de uma sociedade saudável. Mas ainda em relação ao Estado, nós temos o aparelhamento do Ministério da Educação e Cultura, do nosso sistema de ensino público, que é uma coisa gravíssima, inclusive e principalmente em relação às universidades, porque é nas universidades que o pensamento se forma. O que é pensado e debatido e trazido de forma consensual na academia acaba se tornando realidade na sociedade. E as nossas universidades são completamente tomadas por ideologia, não pela busca da verdade, não pela busca do conhecimento, pela busca do poder. Aí nós temos aparelhamento dos sindicatos, nós temos aparelhamento do meio artístico, e aí entra tudo que você pode imaginar: teatro, música, TV, tudo que você pode imaginar em relação à arte, novelas, a maioria dos filmes, é tudo feito baseado num viés ideológico muito específico. E nós temos também, e aí é uma coisa muito grave, o aparelhamento da grande mídia. Como é que você consegue expor a verdade? Através de um jornalismo de qualidade. E isso nós definitivamente não temos no Brasil. Então, esse é o conjunto, né, de elementos que formam a situação do Brasil hoje. É claro que esse segundo item do aparelhamento, né, da sociedade, digamos assim, não é uma coisa que se conquista de uma hora para outra, né? Você pode chegar ao poder rapidamente, mas você não pode mudar, né, se embrenhar nos meandros de funcionamento de uma sociedade de 215 milhões de habitantes, de um país continental, de uma hora para outra. Então isso é importante da gente perceber. E vale a pena a gente dar uma levantadinha da cabeça assim, do Brasil e dar uma olhada no Ocidente ao nosso redor. Como é que estão os países desenvolvidos, né? Como é que estão os países do chamado primeiro mundo?
eles estão em situações complicadas, que nem a nossa. Claro que existem várias variações, opções aí, alternativas, um está pior aqui, outro está pior ali, mas isso que a gente está vendo no Brasil, isso está sendo visto no resto do Ocidente, tá? Ou seja, isso traz uma dose extra de gravidade para a situação, mas também vale a pena a gente refletir. Vem cá, se é uma coisa que está acontecendo, se é um problema que está acontecendo no mundo inteiro, né, pelo menos no Ocidente inteiro, que é o que nos importa mais, né, que temos as nossas conexões culturais e as nossas influências e tudo mais, é algo que a gente consiga, né, buscar uma solução rápida? É algo que tenha uma solução rápida? Vamos ponderar, né? Bom, quando se fala em soluções rápidas, né, em possibilidade de solução rápida, na demanda de uma solução rápida, de vez em quando surgem, né, algumas sugestões de caminhos para uma possível solução rápida. Quais seriam essas, né? Tem gente que está falando que a gente consegue resolver os grandes problemas, e são grandes, tá? Os grandes problemas do Brasil através das eleições. Bom, vamos considerar essa possibilidade. Primeiro, as eleições são dentro do sistema. Dentro do sistema. Nós estamos num regime ditatorial que tem eleições que são controladas por esse regime ditatorial. Isso já deveria ser suficiente para fazer as pessoas questionarem a viabilidade dessa via, né, desse caminho para a gente resolver de forma rápida esses problemas graves do Brasil. Além de ser uma estrutura completamente sistêmica dentro do sistema, né, nós temos... Como é que é o nosso sistema político partidário, né? Esse caldo de instituições que fazem, né, a gente ir para as urnas a cada 2 anos votar. Nós não temos um partido conservador sequer. O Brasil é um país que tem 70% da população conservadora. Esquece esse negócio de divisão meio a meio. Não existe isso, gente. Que negócio é esse de divisão meio a meio quando o líder político do outro lado não consegue levar 200 pessoas para a rua? Não. A divisão é de 80-20, tá? Provavelmente. É nessa ordem de grandeza. Aí pode variar um pouquinho, 5% de erro, mas essa é a divisão. Quer dizer, a gente deveria estar num país completamente conservador, né? Regido por políticos conservadores, caminhando para frente. Não é o nosso caso, né? E não é o nosso caso por conta de todas essas distorções que eu apresentei aqui agora, né? Então, e essa é uma delas, fundamental. O sistema político partidário brasileiro não é um sistema representativo de fato, é um grande teatrão, né? A gente não tem um único partido conservador num país que tem 80% de conservadores, né? Então como é que você pode dizer que isso é uma coisa que possa ser levada a sério como caminho de solução? Tem que ser levado a sério, sim, né? Como uma ameaça de opressão. Claro, é uma ameaça de opressão. Isso é um agente efetivo de opressão, esse nosso sistema político partidário, né? E outra coisa que também a gente tem que considerar que é o seguinte, é um sistema que é controlado pelo sistema e que não permite a contagem pública dos votos. Ou seja, a sociedade brasileira está sendo forçada a confiar nesses agentes que nos colocaram num regime ditatorial com presos políticos, perseguidos políticos, exilados, advogados sem conhecer o processo, essas tantas coisas absurdas que nós vimos, né, acompanhando aí nos últimos anos, né? Então, se você não tem contagem pública dos votos, como é possível que você confie na lisura do processo? Tem que ter fé, né? Se você tem fé numa oligarquia que estabelece um regime ditatorial, é com você mesmo, né? Eu acho essa via impossível por conta disso que eu falei. Uma outra sugestão, né, que a gente ouve o tempo todo ser apresentada é vamos dar uma geral através de vias institucionais. Um pedido de impeachment, a gente derruba o presidente legalmente, e aí as coisas, né, as coisas caminham. Por isso que eu digo que o nosso problema, né, não é o PT, Partido dos Trabalhadores. Nosso problema é o sistema. Isso aqui é um regime ditatorial oligárquico. É uma oligarquia. É um grupo grande de pessoas. Não é um agente, 2 agentes, 3. Não, não é. Não é. É toda uma casta social.
que usa o Brasil de vaca leiteira. Então, as pessoas dizem, vamos pressionar o presidente do Senado. O presidente do Senado, ele não é cego, ele está acompanhando tudo o que acontece no Brasil durante todos esses anos e não fez nada. Mas as pessoas ainda seguem vendendo a ideia de que ele pode fazer, ele vai fazer, que se a gente perturbar, ele vai fazer. Ora, tiraram um criminoso condenado da cadeia, enfiaram ele diretamente na presidência da República. E esse cidadão não fez nada. É absurdo imaginar que ele vai fazer alguma coisa. Mesma coisa os presidentes da Câmara dos Deputados, né? E é por isso que eu chamo o nosso Congresso Nacional de estábulo nacional. É o termo correto a se usar. Nós não devemos ter respeito a quem não merece respeito. Se a gente pretende, em algum momento, resolver o problema do país, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que uma instituição corrompida, ela não é digna de respeito, até que ela seja descorrompida, até que ela volte a ser funcional. Aí a gente pode voltar a atribuir respeito a ela. O fato de existirem 2 ou 3 pessoas lá que são dignas de respeito, não significa que a instituição não possa ser tratada da forma que ela merece, como estábulo nacional. Então, fica aqui essa sugestão. E aí, em relação a isso, né, vale a pena até a gente citar uma coisa. Repara, dentro desse sistema institucional, que tem gente que imagina que a solução vai sair daí, o maior líder político da história recente desse país se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele, que está dentro desse sistema político partidário, né, ele é um grande nome do Partido Liberal agora, ele é a maior liderança política conservadora do Brasil, ele não conseguiu definir o candidato à Prefeitura de São Paulo. Então, são essas as instituições que vão acabar com o nosso regime ditatorial, a gente vai voltar à normalidade institucional? É a mesma coisa que você pedir para uma quadrilha que entrou na sua casa, olha, deixa a televisão aí, por favor, porque eu estou pedindo aqui com um jeitinho. Faz sentido? Deixa a televisão. Faz todo sentido, né? Super legal, é o caminho, né? Se você acredita nisso, tá que nem a turma que acredita na primeira opção que eu dei aqui. E a terceira alternativa, que é historicamente verificável, né? Não é um chamamento a essa coisa, é o levante popular, né? Primeiro, para falar disso, vale a pena a gente destacar o seguinte: levante popular é diferente de revolução, tá bom? O termo que a gente conhece de revolução é justamente destruição institucional, destruição do tecido social, matança, aquelas coisas todas, como por exemplo a Revolução Francesa ou a Revolução Russa, né? Essas revoluções usualmente marxistas, né? Não. No caso, existem revoluções que são para botar as coisas nos eixos de novo, para trazer a legalidade de volta, né? Para retornar ao reino da justiça e da lei. Mas mesmo assim, um levante popular dessa natureza eu não vejo possibilidade no Brasil, tá? Primeiro que o povo está sem liderança. Como eu falei, a nossa maior liderança política é o Jair Bolsonaro. Ele convoca as pessoas para irem à rua, essas pessoas vão, né? E ele convoca as pessoas para jogar sempre dentro das 4 linhas das regras do jogo que o próprio sistema estabeleceu. Então, evidentemente, que a gente não vai ter solução, porque não haverá chance do Bolsonaro, por exemplo, convocar um levante popular para então esse povo, né, 215 milhões de habitantes, se opor ao sistema. Não, ele não fará isso jamais, né? Então, e eu não estou entrando aqui no mérito, ele está jogando o jogo dele lá dentro da política, enfim. Não estou falando de mérito, estou falando de realidade, né? Bolsonaro não vai fazer isso, ele fala o tempo todo, temos que jogar nas 4 linhas das regras do jogo que foi estabelecido pela oligarquia. Beleza. E a última opção, né, de você ter uma solução desse tipo, né, é através das Forças Armadas. As Forças Armadas usarem os elementos constitucionais para restabelecimento da ordem. Ora, as Forças Armadas prenderam à traição, ilegalmente, mais de 1.500 pessoas em Brasília no dia 8 de janeiro. Então, se você acha que essa é uma possibilidade também possível, você está completamente enganado, evidentemente. Então, essas são as
as ofertas, tá? Que o mundo real nos dá para uma solução rápida, tá bom? Que eu não acho que de cara ela seria possível, mas essas são as possibilidades, né? Nenhuma delas é remotamente viável, tá bom? Além disso, além de mostrar essas ofertas, o próprio conceito de solução rápida oferece problemas, tá? Porque é o seguinte, quando você fica esperando uma solução rápida, você fica imóvel. Ah, eu não vou fazer nada, porque eu sei que vem uma solução por aí. Esse PL que foi proposto, essa CPMI, esse pedido de impeachment, essa pressão que a gente vai fazer, essa consulta do Senado, isso vai resolver o meu problema. Essas próximas eleições. Então você está sempre esperando que um evento externo resolva o seu problema. E aí, é muito sedutor isso, né? É uma postura sedutora. Imagina, você é uma senhora aposentada, uma tia do Zap, às quais eu dedico extremo carinho. Aí você diz, puxa, eu não posso fazer nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou me agarrar a uma possibilidade que é completamente inexequível. Isso não está certo, gente. Isso não está certo, porque você não precisa ficar imóvel. Você pode se mexer. E como? Depois eu chego lá. Mas isso, né, essa demanda, essa expectativa por uma solução rápida, ela não deixa de estar conectada a uma certa terceirização da responsabilidade pelos seus próprios problemas. Então como é que eu vou resolver isso? Ah, SOS Forças Armadas. Ah, como é que eu vou resolver isso? Ah, político resolve. Ah, fulaninho resolve. Peraí. Mas é você que tem que resolver. É você que tem que resolver. E aí a gente volta para aquela coisa, mas eu não tenho poder. Como é que eu resolvo? Calma. A gente chega lá. Mas cuidado, então, tá, com o perigo da oferta de uma solução rápida. Primeiro, porque é mentirosa. E segundo, porque ela te deixa imóvel. O sistema, ele está o tempo todo nos oferecendo um pouco de esperança de solução ou de melhoria para que nós nos mantenhamos quietinhos, submissos às demandas do sistema. Enquanto isso, a oligarquia pinta e borda. Bilhões, 16 bilhões só para cultura. Que cultura? A incultura marxista que se dedica justamente à destruição da cultura. 16 bilhões de reais só para isso. Gente, é complicado. E o povo segue imóvel. Por quê? Porque está sempre acreditando que daqui a pouco vai vir uma solução de terceiros. E ele vai poder continuar imóvel. Essa tendência ao imobilismo, essa tendência ao conforto da terceirização da responsabilidade, é uma coisa muito ruim que a gente tem que vencer. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre possibilidades, né, sobre caminhos. Mas não são caminhos, gente, para a solução dos problemas do Brasil, tá? Porque não é assim que a gente deve endereçar esse tipo de coisa. Nós estamos com um problema estrutural, nós estamos dentro de um regime ditatorial. A gente não resolve o problema de assassinato. A gente não resolve o problema do crime. A gente combate um problema. A gente não resolve ele. E os problemas do Brasil a gente não vai resolver de uma hora para outra. A gente vai combater. A gente vai combater esse estado de coisas, essa oligarquia, esse sistema opressor que ferra com o povo brasileiro. E quais são os caminhos para combater? Bom, primeira coisa, perceber que o nosso inimigo é o sistema, e ele é muito maior do que um presidente da República, ele é muito maior do que um juiz, ele é muito maior do que um empresário corrupto, ele é muito maior do que indivíduos, tá? Ele é um sistema, uma superestrutura composta por um monte de coisas, como eu já falei. A gente pode sempre lutar contra esse sistema, mas lutar contra não é o termo ideal. De acordo com o grande professor Olavo de Carvalho, você não deve encarar o sistema desse jeito, porque senão você está atrelado a ele. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que se libertar do sistema. E isso é um problema gravíssimo, é muito difícil. Por quê? Porque isso inclui perda de dinheiro. Você prefere comprar aquela coisa industrializada completamente dentro do sistema, baratinha? Ou você prefere pagar 2 vezes o preço para comprar uma coisa que está fora do sistema e que vai enfraquecer o sistema? A gente sabe, a gente diz, né? Não, eu compro, eu pago o dobro, mas você sabe que na hora do vamos ver, você acaba fraquejando, de um jeito ou de outro. Então é difícil. A gente consegue às vezes a gente falha, né? Não é uma coisa que a gente consegue aplicar com perfeição. Tem uma dose de sacrifício envolvida nisso. Mas requer, para você conseguir fazer qualquer coisa parecida com isso, primeiro você tem que ter uma firme noção do que é esse sistema. Tem que ter uma coerência, vamos dizer assim, ideológica da situação.
uma compreensão mais profunda da situação, que é o que eu estou tentando ajudar a gente a chegar lá, aqui. Então, e como é que é a ação que a gente deve ter? Primeiro, a gente deve romper determinados paradigmas mentais que escravizam a gente. Primeiro, simplificações dicotômicas completas, assim, é aquilo ali, então, se aquilo ali está certo, aquilo ali está errado. Se aquele cara seguiu um caminho que eu não estou seguindo, ele é meu inimigo. Calma, calma, calma. A gente tem que suavizar um pouco o nosso pensamento para a gente conseguir entender a realidade de forma mais abrangente. As coisas, existe uma grande dicotomia do bem contra o mal. Pronto, acabou. As outras a gente tem que analisar caso a caso, com cuidado, com prudência. Então, primeira coisa, a gente tem que abraçar o conceito da confiança. A gente tem que estar mais disposto a confiar nos nossos companheiros de trincheira do que desconfiar. Ultimamente, né, já não é de hoje, vem crescendo, né, e se desenvolvendo um raciocínio de detecção de traição. Fulaninho é traidor, fulaninho é traidor, fulaninho é traidor. Tem que tomar muito cuidado com essa atitude, porque é muito fácil um elemento vilânico, um elemento do mal, para se defender, já aponta para o lado e diz: aquele ali é um traidor, peguem ele. E aí vai a horda, turba toda em cima daquelas figuras. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes de forma errada, de forma injusta, tá? É muito complicado. Então desconfie de quem está sempre apontando o dedo para traidores, tá? De um modo geral, é gente que não deve ser líder. E aí vem outra coisa importantíssima: humildade. O que é humildade? Humildade não é você abaixar a cabeça e dizer assim: eu não sou merecedor dos elogios, eu não sou merecedor de não sei o quê, eu não sou tão inteligente. Isso não é humildade. Isso não é humildade, isso é vaidade, tá? Isso é a pessoa que sabe perfeitamente bem da sua capacidade, está feliz da vida que está recebendo os elogios, e por vaidade ela diz: eu sou humilde. O povo brasileiro tem que ser mais humilde. O que significa isso? Significa, primeiro, reconhecer que existe a necessidade de lideranças intelectuais. Quando você ouve uma pessoa, você tem que tentar prestar atenção no que ela está falando. Talvez seja uma coisa que vai te enriquecer, ao invés de simplesmente pensar em classificar se o que aquela pessoa está falando se adequa ao que você está habituado ou que está querendo ouvir. Porque senão você para o processo de crescimento intelectual, você fecha as portas para o aprendizado. Você tem que estar disposto a ouvir uma posição que não seja exatamente alinhada ao que você está querendo ouvir. De repente você é uma pessoa que adora o conceito de uma solução rápida. Vamos dizer que você tenha chegado até aqui nesse vídeo. Você vai dizer: mas esse cara está dizendo que não existe solução rápida. Sim, eu estou dizendo que não existe solução rápida. Mas considere os meus argumentos. Não busque só quem diz que existe solução rápida, porque é uma mentira. Então considere argumentos de posições diferentes, porque é um processo chamado de dialética, que é o diálogo de duas posições convergentes, para você poder testar: será que a minha posição está correta mesmo? Será que esse caminho que eu vou conseguir, que eu trilho para chegar à verdade, fechando as portas para todo mundo que pensa levemente diferente de mim e só ouvindo a mesma ladainha que eu já me habituei, que já estou confortável? Será que é assim que você vai conseguir caminhar na direção da verdade? E será que você já está realmente dominando a verdade desse jeito, abraçado a ela? Você está seguro de que o que você acredita é a verdade? É complicado isso. A gente deve estar sempre aberto a reavaliar a nossa realidade para ver se a nossa posição está correta. Se tiver, firme nela. Se não tiver, vamos mexer, né? Vamos corrigir, vamos caminhar na direção que seja a que aparenta ser mais correta. É assim que a gente chega na verdade. E o caminho para a gente realmente se opor ao sistema, ele passa pelas associações locais, pelo sentimento de lealdade ao seu vizinho. É aquele cara que vai com você no mesmo instituto cultural, que vai com você na manifestação, que vai com você numa palestra. Existem várias formas de a gente trabalhar isso. Esse é o caminho. Mas dá trabalho, né, gente? Dá trabalho à beça. Você tem que se relacionar com pessoas, você tem que se tornar mais tolerante à divergência, porque todo mundo pensa de forma divergente. Você tem que buscar pontos de congruência e não ficar rejeitando todo mundo porque falou. O cara falou 17 mil coisas, uma delas é diferente do que eu penso, esse cara não serve para mim. Então é complicado, dá trabalho, mas o caminho para a gente sair desse atoleiro é o trabalho. Finalmente, eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte: eu fiz uma proposta efetiva de ação, tá?
se chama A Associação. Eu só cito ela neste vídeo, mas você pode me procurar no X, eu boto lá no meu tweet fixado no meu perfil, a descrição da associação, o que é essa ideia. É uma ideia prática, já tem mais de 100 interessados, e a gente está crescendo, tá? A gente ainda vai agir. Por enquanto a gente está só aumentando a quantidade de associados, né? Mas a gente vai agir. Finalmente, agora sim, eu encerro a minha conta do X, o antigo Twitter, é @EduardoAFVieira, tá? Bom, e eu encerro dizendo o seguinte: se você gostou desse vídeo, se você gosta desse trabalho, se inscreva no canal, seja membro, contribua mensalmente com o canal. Existem opções bem baratinhas para você apoiar financeiramente o canal, ou envie Pix, porque ajuda de fato, tá? E divulgue esse vídeo para as pessoas, porque é importante. Através do canal, ou se você viu através do WhatsApp, divulgue, por favor, porque é importante, tá? E finalmente eu lembro para vocês o seguinte, gente: nós temos, acima de tudo, um dever de lutar pelo que é bom, pelo que é belo e pelo que é verdadeiro. Em nenhum momento está dito, em lugar nenhum, que a gente só deve entrar nessa luta se ela for uma luta que ofereça uma solução rápida. Se ela for uma luta que ofereça a vitória certa. A gente não deve entrar numa luta dependendo se ela vai nos trazer grandes benefícios imediatos ou não. A gente tem que entrar numa luta porque é o correto a se fazer. E é o correto a se fazer. Nós temos que brigar, nós temos que resistir a qualquer ditadura opressora. É um dever de qualquer cidadão razoável. Porque senão as coisas vão ficando pior, né? Elas vão piorando, vão piorando. Né? Por enquanto a gente ainda consegue um mínimo de ação livre. Mas isso vai diminuir o tempo todo, a não ser que a gente consiga frear as ações ditatoriais desse regime opressor. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Este foi o quadro Uma Dose de Verdade do canal do professor Eduardo Vieira. Sejam todos muito bem-vindos, divulguem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.